Olá, gente. Vamos prosseguir com a leitura do artigo sobre ceticismo que eu publiquei há quase 20 anos na revista UFO, né? Esse artigo aqui, espero que dê para ver alguma coisa aí. Não sei se dá para ver aí. Esse artigo aqui, ok? Que saiu nessa edição aqui da revista UFO de janeiro de 2006, número 118. Essa revista aqui, eu tinha que mostrar mais para trás, né? Tá aqui o artigo, agora acho que dá para ver total. Certo, um artigo longo, né? Começa na página 28, vai até a página, é bastante longo, viu, o artigo. Por isso aqui também não deu para terminar. Até a página 36, vai da 28 a 36, são 8 páginas aqui. Então, quem quiser, eu já falei, quem quiser ler esse artigo na íntegra, baixá-lo aí, é só entrar na minha página de downloads, Suenaga Downloads, né? Tá aqui, o link está na descrição. Vocês podem ter acesso lá também a quase todos os artigos que eu publiquei aí ao longo, todos os meus trabalhos ao longo de quase 50 anos, né? Eu comecei, né, publicando na revista Recreio quando eu tinha 7 anos de idade, um desenho lá na revista Recreio, que também vocês encontram lá no Suenaga Downloads lá, o desenho de um disco voador que eu fiz. A primeira obra minha foi um desenho de um disco voador, vejam vocês, gente. Saiu na revista Recreio quase 50 anos atrás. Então vocês podem entrar lá e baixar isso daqui, tá ok? E é de graça, viu, gente? Não paga nada, pode entrar lá, todos os artigos você pode ler e baixar ali, tranquilo, de graça. Então eu deixei de ler 2 quadros aqui. Eu vou deixar para ler o quadro do Sagan por último, eu vou ler esse aqui. Esse quadro se chama A Questão da Fé na Ciência, o problema crucial dos céticos. Então vamos lá. Não é demais dizer que os céticos constituem uma autêntica religião, considerando que os céticos fazem profissão de fé em torno das crenças positivistas e os cientificistas as compartilham, aderindo e praticando as concepções ligadas a elas, e que as mesmas, propriamente as religiosas, são sempre comuns a determinada coletividade, além dos indivíduos que a compõem se sentirem ligados uns aos outros pelo simples fato de terem uma fé comum e traduzirem essas concepções em práticas idênticas. Antes que rechassem tal assertiva, acentuo o lado consensual de suas crenças e práticas, as quais se articulam e se unem em torno de uma mesma comunidade moral, que em outro contexto seria chamado de igreja. Os positivistas, curiosamente, também tiveram suas manifestações religiosas, com apóstolos, ereção de templos, etc. Em sua obra Sistema de Política Positivista, de 1854, Augusto Comte preconiza a religião da humanidade, cuja liturgia baseia-se no catolicismo romano, estabelecida em O Catecismo Positivista de 1852, fazendo da doutrina algo indubitavelmente religioso, com credo na ciência. O positivismo passa a propor dessa forma a reforma da sociedade baseada no conhecimento das ações repetitivas dos fenômenos e sua previsibilidade científica, com a consequente passagem do poder político para os sábios. É uma espécie de república platônica, né? Em 1881, Miguel Lemos e Teixeira Mendes fundaram, no bairro da Glória, zona sul do Rio de Janeiro, a Igreja Positivista do Brasil, congregando homens influentes da época. Na Igreja Positivista, hoje reduzida a um pequeno número de seguidores, não há um culto a um Deus onipotente, mas à humanidade, entidade coletiva formada pelos seres humanos que contribuíram para o progresso da civilização. Nas laterais da grande nave, em estilo católico romano, no lugar de imagens de santos, há bustos de filósofos, cientistas e artistas, adorados como grandes expressões do pensamento humano. Os positivistas religiosos adotam como Bíblia o Catecismo Positivista de Comte e, apesar de não acreditarem na eternidade da alma, cultuam os mortos pelo legado que deixaram. Abre aspas, os vivos são sempre cada vez mais governados necessariamente pelos mortos, fecha aspas. É uma frase, é uma máxima de Comte, né? É muito dita ainda até hoje essa frase. Isso aqui consta em Decadente, Igreja Positivista faz 20 anos. Saiu uma matéria que saiu na Folha de São Paulo
no dia 13 de maio de 2001. Ontologicamente falando, os céticos realizam uma autodivinização da ciência, conferindo-lhe as características de uma autêntica religião laica, que assegura aos cidadãos os mesmos direitos e deveres, independentemente da opção individual no quadro de uma religião ou ideologia. A ciência é encarada como uma não crença eficaz, uma revelação parcial do oculto, promessa de revelação aceita e legitimada. Se os crentes possuem forte crença religiosa e acreditam que somente uma renovação religiosa possa salvar a humanidade, os céticos, por sua vez, possuem forte crença na ciência e acreditam que somente uma renovação científica possa salvar a civilização do obscurantismo. Em sua adoração máxima, embora não admitam, os céticos experimentam o luminoso, de forma muito semelhante aos adeptos das religiões teológicas. Creem ceticamente num comportamento que poderíamos chamar de crença na descrença e que exprime um conflituoso jogo de racionalidades distintas. Assim é, de forma clara e assumida, uma crença em alguma coisa, mas que precisa de comprovação científica, uma crença cética. Assim, admitem crer somente naquilo que julgam não ser uma crença ou apenas pensar ceticamente. Acreditam, mas acreditam desacreditando, ceticamente, ou crendo que um dia tudo poderá ser explicado à luz da ciência. Paradoxalmente, no entanto, não admitem outros tipos de crenças que não seja a antecipação de um conhecimento que conduza à terra prometida da ciência. O credo do cientificismo proclama como o seu principal mito que, abre aspas, somente o científico é um conhecimento verdadeiro e real, isto é, somente aquilo que pode ser expresso quantitativamente ou formalizado, ou ser repetido à vontade sob condições de laboratório, pode ser o conteúdo de um verdadeiro conhecimento, fecha aspas. É a gataiada aqui. Ô pessoal, lá, hein? Cheio de gato aqui. A ciência não é uma religião em si, mas é encarada dessa forma por grande parte do público, cientistas e pela quase totalidade dos céticos, para os quais uma citação de artigo publicado em revista internacionalmente reconhecida reveste-se da mesma aura que rodeia as citações bíblicas em muitos sermões. Tá certo, gente? Então, bom, acho que dispensa maiores comentários, né? Vocês sabem muito bem que o que sai aí hoje, qualquer revista científica bem reputada, Nature, Science, assim, é tido como se fosse um decreto papal, né? Eles têm a mesma força que tinha um decreto papal na Idade Média, né? Até quando a igreja ainda era igreja ainda, né? Tem a força de uma bula papal, gente, certo? É uma força equivalente, né? Quer dizer, vamos dizer que a força que a religião tinha antigamente foi substituída pela ciência, apenas isso. Não é que vai desaparecer a religião, né? A religião nunca vai desaparecer, nunca. Não tem essa ilusão de que vão, né? Você vê que o próprio comunismo soviético eles tentaram acabar com a religião. O que aconteceu? Acabaram com a religião? Não. O que aconteceu foi o seguinte: a igreja ortodoxa foi mantida, né? A igreja ortodoxa até hoje é a igreja chamada Igreja Católica Oriental do Oriente, né? Que até tem uns malucos aí que acham que dá para você unir a Igreja Católica Ocidental com a Oriental. Eu não sei. Olha, gente, eu devia até comentar isso aí, mas não vou. Eu vou deixar para lá, porque eu vou acabar criando divisões, então é melhor não fazer isso. Mas a Rússia Soviética, por exemplo, a União Soviética, o que fez? Quiseram acabar com a religião, mas manteve a Igreja Ortodoxa funcionando, né? Mas sob controle comunista, e até hoje a Igreja Ortodoxa nada mais é do que um braço da KGB, né? É um braço do Putin, certo? A Igreja Ortodoxa é o negócio mais fake que existe. Não sei como é que ainda tem gente que acredita em católica oriental, né? Isso é absurdo, é um ridículo isso daí, né? Uma falácia total. Então, foi isso que aconteceu. E o que
Peraí que os gatos estão destruindo tudo aqui, gente. Meu amigo. Então, o que aconteceu? O Estado soviético transformou o próprio Estado, né, na igreja. Quer dizer, Lenin passaram a adorar Lenin, né, Stalin, certo? Os grandes líderes da Revolução, Marx, né, para não dizer Marx, eles passaram a adorar todos os ideólogos do comunismo, né, e os líderes revolucionários, né, passaram a adorá-los como se eles fossem deuses, santos, né? Quer dizer, você apenas substituiu um negócio por outro, apenas isso. Então, é lógico que a ciência ela não vai acabar com a religião, o que a ciência está fazendo simplesmente é ocupar o lugar da religião, né? Então, ela se consagra, certo? Ela se auto-sacraliza, e por isso até, né? Complementando o que deveria explicar no vídeo anterior, né, que eu fiquei de explicar, é por isso que a ciência goza de tanta reputação, né, apesar de todas as desgraças que a ciência já fez, que ela já produziu, todos os erros que ela já cometeu, né, de tudo que ela contribuiu, né, você vê que a ciência, eu sei que muita gente também acredita nessa falácia, e que acha né, e que ainda defende isso, e que vai achar que eu estou falando um verdadeiro absurdo, mas a ciência não é neutra, né? Não existe sinal de neutralidade científica. A ciência sempre tomou partido, certo? Ela sempre adere a algo. Não é negócio de cientista, não, somos cientistas, nós apenas aqui estamos trabalhando em prol das descobertas, do conhecimento, etc. Grande parte dos cientistas, né, o próprio Einstein, veja, o próprio Einstein tomou partido, né, ele foi um dos grandes responsáveis pela construção da bomba atômica, né, porque ele escreve lá para o presidente Roosevelt, né, falando que deviam construir uma bomba atômica e tudo mais. Ele não toma parte no projeto Manhattan, mas ele era amigo do Oppenheimer e tudo mais, né, e quer dizer, os cientistas não tomam partido? Como não tomam partido? Tomam partido, sim senhor, a ciência não é neutra, a ciência não é... Aliás, como muita gente fala de ciência, como se estivesse falando assim, em um conceito abstrato, não é? Na ciência não é um conceito abstrato, as ciências são os que fazem a ciência, são os cientistas, né? É o governo muitas vezes que encampa a ciência, isso é a ciência não é um negócio assim. As pessoas falam a ciência como uma instituição, né? Uma instituição assim como se fosse uma cátedra papal, né? Estou falando né, de uma cátedra, de algo. Não, a ciência é algo palpável, é algo real, é algo feito por pessoas, certo? Então a ciência ela foi totalmente idealizada. E essa imagem que a própria imprensa, a mídia em geral, né, quando fala de ciência, fala de uma ciência idealizada e sacralizada, né? E eu acho que muito do apoio, disso se deve ao fato de que tudo hoje, né, na área acadêmica, na área jornalística, em todas as áreas, tudo está dominado pelo materialismo, pelo marxismo, pelo evolucionismo, né, pelo pragmatismo e pelo niilismo, etc. Então, já há uma tendência natural, certo, para que a ciência, né, como a ciência está nesse escopo, para que a ciência seja idealizada e seja sempre, assim, é como o comunismo, né? É gozado isso, o comunismo provocou mais de 100 milhões de mortos, causou tanta desgraça. E ainda assim, muita gente trata o comunismo como se fosse um termo assim, puro, né? Não, o comunismo é belo, é um ideal, é uma maravilha. Né? Gente, certo, é o mesmo. Se passa, é o mesmo negócio com relação à ciência. Certo? Quando se fala de ciência. Então é assim, a ciência já teve a ciência por trás, né? Envolvida no que há de pior aí, né? No que há de pior. Claro que a ciência trouxe muito de positivo, lógico. Muita gente vai falar, poxa, mas e o lado positivo? Você não está falando? Não, vamos reconhecer aqui. A ciência trouxe muitos avanços,
muito do que a gente tem se deve à ciência, sem dúvida, mas não vamos confundir ciência com técnica. Muita gente confunde técnica com ciência, certo? Claro que a tecnologia, ela se beneficia da ciência e muitas vezes a ciência ajuda, contribui com a tecnologia, né? Mas a tecnologia, ela é anterior à ciência, certo? Ela independe também da ciência. Você vê que a técnica, né, as técnicas, a tecnologia foi desenvolvida durante muitos séculos sem que se tivesse a mínima noção de ciência, né? Essa noção de ciência moderna que surge no século XVI, certo? Se tinha a mínima noção de ciência, então a técnica, a tecnologia, não confunda técnica com tecnologia. Muita gente pensa assim, pô, mas tudo que a gente tem hoje, aí, tecnologia, se deve ciência. Isso é outra balela, outra bobagem, né? Não é nada disso daí, certo? Isso é um grande equívoco. Então não vamos aí misturar, não vamos cair nesse equívoco primário, né, que é um equívoco primário, aí, infantil, certo? Mas isso aí, infelizmente é o senso comum, né? É o que a imprensa ignorante, essa imprensa idiota, né, passa para as pessoas, né? E que vive também idolatrando a ciência, etc., né? Então ficam sempre... Assim, a imprensa faz muito isso, né? E vamos dizer, grande parte dos acadêmicos intelectuais que estão aí também, né, vivem aí incensando ciência, incensando o comunismo, essas porcarias aí, né? Fora muitas outras filosofias de péssimo gosto, vamos dizer assim, certo? Bom, mas onde é que eu estava, hein? Eu me perdi totalmente. Bom, o poder emanado provém do prestígio alcançado pela ciência não é uma religião em si, mas é encarada dessa forma por grande parte do público, certo? Então, cientistas aplicam a totalidade dos céticos, explicam a situação, um artigo científico, internamente conhecido, reveste na mesma aura que rodeia citações bíblicas, certo? Certo? Então é isso, você vê, é o prestígio, né? É o prestígio aí que se constrói, né, em cima, e que é feito assim, para que o povão, a massa, né, fique iludido e acreditando nisso, né? O poder emanado provém do prestígio alcançado pela ciência. Além de ser incompreensível para o grande público, a ciência é ensinada dogmaticamente como uma verdade revelada. Dessa forma, no espírito do grande público, a palavra ciência carrega um significado quase místico e certamente irracional. Para a grande maioria da população, e mesmo para alguns cientistas, tal área é como uma espécie de alquimia ou magia negra, e sua autoridade é indiscutível e incompreensível. Essa nova religião chegou mesmo em sua intolerância a suplantar qualquer religião tradicional. Mais ainda, ela não se limita a pretender que somente seus próprios mitos sejam verdadeiros. É a única religião que possui a arrogância de chegar a pretender não ser baseada em nenhum mito, mas somente na razão. Como bem observou o sociólogo francês Edgar Morin, existe uma fé na razão moderna. É o Edgar Morin, tá, gente? Esse filósofo Edgar Morin, Morin, né? É bastante provável que as religiões tenham surgido a partir da observação direta dos mundos divinos, por parte de antigos iniciados em estados alterados de consciência. O efeito análogo acontece em relação à experimentação e teorização científicas, tendo o divino sido substituído. Peraí que eu me perdi. Eu estou bastante cansado aqui. Espera um pouquinho só. É bastante provável que as religiões tenham surgido a partir da observação direta dos mundos divinos, por parte de antigos iniciados em estados alterados de consciência. O efeito análogo acontece em relação à experimentação e teorização científicas, tendo o divino sido substituído por um aparelho medidor ou uma abstração teórica, do ponto de vista do povo, isto é, dos não iniciados. É certo que as religiões revelaram, por meio de seus símbolos e metáforas, verdades intrínsecas do universo e do ser humano, instintivamente reconhecidas como tal, pela identificação imediata dos que entravam em contato com elas. A ciência, por sua vez, não se vale de símbolos ou metáforas
que não mantém necessariamente uma relação direta com a realidade apresentada, e sim de conceitos e de abstrações. O povo é convencido por meio de demonstrações tecnológicas e modelos precisos. Por fim, as religiões tradicionais estavam imbuídas de moralidade. A ciência moderna orgulha-se de ser objetiva, impessoal, amoral e tristemente desumana. Acho que aqui cabe um pouco mais de alguns comentários aqui. Então, como eu escrevi aqui, as religiões possam ter surgido diretamente de observação de mundos divinos, certo? Só que em estados alterados de consciência. A gente sabe muito bem que muitas das visões religiosas, né, os próprios xamãs, você vê que a origem das grandes religiões vem parte dessa cultura xamanística, né, de certos médiuns, entre aspas, entrar em contato com outras dimensões em que habitam seres espirituais. E eles entram em contato por meio de drogas, né? Eles tomam cogumelos, fazem certas beberagens aí para poder entrar em contato com essas dimensões, né? Então é muito provável que muitas religiões tenham surgido a partir dessas visões, visões e revelações por meio de visões alucinógenas, né? É certo que as religiões revelaram por meio dos símbolos e metáforas, verdades, ok. A ciência, por sua vez, aí que está a diferença. A religião, ela usa muitos símbolos e metáforas, né, para transmitirem um conhecimento que é extremamente profundo, é inegavelmente profundo, certo? Você pode até questionar esses conhecimentos, achar que é muito disso pode ser por invenção, etc. Mas o fato é que muito desses conhecimentos são transmitidos por meio de metáforas, provérbios, né? Metáforas, etc. Só que a ciência, a diferença está aí, a ciência ela se comunica já de outras formas, a ciência se comunica por meio de conceitos, certo? Por meio de conceitos e abstrações, né? Então, o povo, no caso aí, por exemplo, o povo é convencido de que determinada assunção científica é verdadeira por meio de conceitos, certo? Então, vamos dizer assim, tanto a ciência como a religião, elas têm duas formas de passarem o conhecimento, né? Só que a religião se vale de uma outra linguagem e a ciência se vale de outra. É uma questão mais aí de linguagem, né? Que a ciência ela se vale de uma linguagem que é mais abstrata e mais conceitual, certo? Enquanto que a religião se vale de uma linguagem mais visual, né? Que faz referências a imagens, a forças, né? A certas forças que são representadas aí, por exemplo, por meios de fenômenos da natureza, animais, etc, certo? Bom, a ciência moderna orgulha-se de ser objetiva, impessoal e amoral e tristemente desumana. É gozado isso, né? Enquanto que a ciência, todas as religiões, elas são muito moralistas, né? Trazem em si uma série de códigos morais, assim, muito, até às vezes, por vezes, extremamente rígidos, né? Extremamente rígidos. É só lembrar que o islamismo, por exemplo, ela tem cerca de 10 mil regras, né? Por aí vocês podem medir o negócio, né? E enquanto que a ciência moderna, assim, é algo assim, é um inverso total nesse sentido, nesse aspecto, porque a ciência moderna ela é totalmente amoral, né? Ela se diz totalmente amoral, né? Talvez seja por isso, né, que ela não se importe em, certo, construir armas aí que contribuem para a construção de armas, né, que matem milhões, exterminem até a humanidade inteira. Para a ciência não existe moralidade, né? Então fica o seguinte, gente, da ciência não vem nenhuma base que possa sustentar a sociedade, certo? Se todas as nossas noções de moralidade, né, dependessem da ciência, estaremos perdidos, certo? Perdidos. Bom, os céticos creem na ciência enquanto a veem baseada em fundamentos racionais,
mas não se dão conta de que seu fundamento está do outro lado, em princípios irracionais. Professam uma crença que não a veem como tal. O modo como a ciência se posiciona na sociedade impede que seja vista como portadora de crenças. Ela engana ao fazer acreditar que para aceitar suas verdades não é preciso crer. Destarte, assim sendo, pode-se aceitar no que está oculto, pois é visto não como uma crença, mas uma descoberta de um conhecimento mais amplo, legitimado pela ciência. Os sacerdotes da religião do ceticismo não pregam nada mais que o princípio social irracional que aparece como coerção natural porque destruiu, ao longo dos séculos, todas as outras formas de relação social ou a submeteu e se impôs como absoluto. É a lei natural de uma postura que consideram muito racional, mas que na verdade apenas segue a racionalidade funcional do seu Deus ciência, a cujas coerções objetivas estão dispostos a sacrificar o último resto de humanidade. Acho que também não tem muito a que acrescentar aqui não. Aqui já está bastante claro, não? A oposição entre crentes e céticos é apenas uma oposição de interesses diferenciados. Os céticos são tão irrealistas e absolutistas em seu cientificismo e materialismo quanto o são os crentes em seu idealismo e fanatismo. Em seus extremismos, chegam ao oposto da liberdade. À guisa de epílogo, concluo que há dois tipos de tirania, a dos crentes e dos céticos, contra as quais devemos lutar, imbuídos que estamos como defensores de uma sociedade aberta. Bom, aqui eu acho que eu não escreveria isso aqui hoje, não. Entendeu? Isso aqui eu escrevi há quase 20 anos, gente. Eu acho que eu não escreveria, isso aqui eu não escreveria, não. Um desejo de congraçamento universal, etc. Isso aqui eu não escreveria nisso aí, não. Né? Isso aqui é uma balela que eu escrevi, uma besteirada que eu escrevi tremenda, certo? Uma determinação de lançar as bases de uma sociedade verdadeiramente livre e democrática. Uma tremenda demagogia que eu escrevi, uma bobagem tremenda. Entendeu? Fui muito politicamente correto aqui, muito, para não dizer algo pior, né? Péssimo. Essa parte minha aqui eu considerei horrível. Péssimo, péssimo, péssimo. Não escreveria isso aqui. A diversidade e o antagonismo aumentam a riqueza da experiência humana. Várias correntes de opiniões, ideologias e visões de mundo podem e devem conviver juntas. A riqueza reside precisamente aí, na diversidade, na aceitação da contradição e da crítica, na busca incessante de novos conceitos, paradigmas e conceitos de verdade, numa profunda mobilidade e versatilidade, numa revolução intelectual permanente. Isso aqui eu discordo de mim mesmo. Isso aqui eu escrevi, hoje eu não escreveria isso aqui de jeito nenhum. Naturalmente, isso produz uma sensação de crise e insegurança, o que faz muitos erroneamente pleitear pela exclusão, supressão e eliminação do outro, recorrendo ao autoritarismo e ao arbítrio, mas que também constituem condições sine qua non para o avanço do conhecimento e o alargamento dos horizontes. Parafraseando o escritor, poeta e crítico inglês Gilbert K. Chesterton, o mestre do paradoxo diria que quando um homem não acredita em nada, não é que não acredite mais em nada, é que ele acredita em qualquer coisa. Essa é uma frase do Chesterton que eu adoro citar, eu sempre estou citando essa frase. Né? Eu gosto muito dessa frase, eu acho que essa frase do Chesterton sintetiza aí muito o que está acontecendo hoje, na simples frase do Chesterton. Né? Então, como ele disse aí, parafraseando o Chesterton, quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, em algo superior, não é que elas passam a acreditar em algo melhor, elas passam a acreditar em qualquer coisa. Né? Então é assim, na ufologia, por exemplo, certo? O ufólogo, a maioria dos ufólogos, grande parte aí são ateus, assim, né? Materialistas, e não é que eles se tornam ateus assim de fato, né? Eles se tornam apenas substituem uma religião por outra. Eles deixam de acreditar em Deus e passam a acreditar em ET, né? Em Estacheran, nisso aí, certo? Então, é a mesma coisa que aconteceu, como eu acabei de falar, no comunismo soviético, né? Em que o Estado se torna o Estado se torna a religião, né? Quer dizer, o comunismo nada mais fez do que implementar uma religião do Estado.
certo? Apenas isso. Bom, eu vou ler então aqui a parte do que eu falo do Sagan, certo? E eu já vou até adiantar aqui, eu acho que eu fui um pouco pesado aqui com o Carl Sagan, certo? Eu peguei pesado demais porque eu acho que o Sagan, eu gosto muito do Sagan, eu já falei isso, eu acho que ele deixou contribuições aí maravilhosas, sensacionais, certo? Não vou entrar aqui numa discussão se o Sagan, até que ponto ele poderia estar envolvido aí também em né, várias tramóias aí, porque ele era profundamente ligado com a NASA, né? Ele fez vários trabalhos junto com a NASA, ele fez o disco da Pioneer, do disco da Voyager, ele trabalhava em conjunto, né, principalmente na área de exobiologia, com a NASA, ele era total apologista da NASA também e tal, né? Então, os pontos que eu discordo assim, totalmente do Sagan, né? Eu sei muito bem, a gente sabe hoje o que é a NASA, na verdade, certo? O que está por trás, quem fundou, né? E a NASA sempre mentiu, enganou, mentiu, fraudou, esconde, oculta, né? E é muito ligado ao ocultismo, a NASA e tudo isso, já falei isso muitas vezes. Então eu não sei, eu não vou entrar nessa discussão agora, até que ponto o Sagan também trabalhava, né, na verdade, para passar uma noção errônea aí de universo, de espaço para as pessoas, eu não sei até que ponto, certo? Mas eu posso dizer uma coisa, eu admiro o Sagan por muitas obras que ele escreveu obras magníficas, né? Tem obras magníficas do Sagan aí, e a que eu vou falar aqui mais exatamente é o Mundo Assombrado pelos Demônios, que foi aí, acho que o último, né, se não me engano, o último livro do Sagan, que ele escreveu antes de ele morrer em 1996. Ele deixou, acho que foi a última obra que ele escreveu, se não me engano, né? E ele passou os últimos dias da vida dele como cético, aí fazendo até militância cética, certo? Eu diria que até o movimento neo-ateísta que surgiu é, no começo desse século aí com o Dawkins, né, principalmente com o Richard Dawkins, é, ele teve muita influência do Sagan, né? E aí você vê o Michael Onfray, o Michael Shermer também aí, esse pessoal todo, né? O Christopher Hitchens, que já morreu, o Dennett, o Sam Harris, esse pessoal todo aí, né? Que, que, que eram todos fãs do Sagan, né? E eu acho que o Sagan ele deu foi um dos grandes cabeças do movimento neo-ateísta, sabe? Eu tenho essa, eu acho que, não sei se foi ele exatamente, mas que ele deu uma grandíssima contribuição para a eclosão no movimento neo-ateísta, ele deu, né? Porque quando ele fez, no final da vida dele, ele começou a militar, né, assim, abertamente, de maneira muito forte, e escreveu até esse livro. Eu diria que sim, viu? Eu diria que o Sagan teve muita participação, mas assim, ó, tirando tudo isso daí, tá? Acho que ele como cosmologista, divulgador aí da ciência, nota 10, né? Não tem outro como o Sagan. Mas fazendo essa observação, vamos lá, vamos ver aqui. Eu peguei um pouco pesado com o Sagan, certo? Acho que hoje eu não escreveria não chegaria a ser tão pesado, não. Nascido em Nova York, Carl Edward Sagan costumava dizer que seus pais, apesar de não terem formação superior, haviam-lhe ensinado o saudável ceticismo, entre aspas, que considerava a condição indispensável para o exercício da atividade científica. Licenciado em Física e doutor em Astronomia pela Universidade de Chicago, lecionou em Harvard, Stanford e Cornell, tendo montado neste último o famoso Laboratório de Estudos Planetários. O seu assunto preferido era a exobiologia ou a busca de vida extraterrestre. Colaborou intensamente com a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, ajudando a conceber missões espaciais robotizadas. Em 1977, com sua esposa Anne Druyan, elaborou uma alentada descrição de todo o conhecimento cultural, científico e social até então acumulado da Terra, que foi gravada em um disco de ouro anexado à sonda espacial Voyager, que deixou o sistema solar rumo ao espaço incomensurável.
Autor de 13 livros e incansável popularizador de assuntos científicos, ganhou um prêmio Pulitzer de literatura em 1978 e 3 Emmys pela série de televisão Cosmos, de 1980. Eu assisti essa série aí, eu adoro essa série, é muito boa mesmo, gente, é sensacional e eu cresci vendo essa série, né? Então, claro que eu sei que hoje muito do que ele falou aí, respeito aí, tá furado, né? Mas isso não tira a qualidade e os méritos da série, que aliás tinha muitos quadros nessa série que eram reconstituições históricas, né, muito bem feitas, com atores. Ele constituiu assim todas as épocas, né, mostrou como é que os cientistas, né, desenvolveram suas teorias e tal. E aí ele mostra, faz reconstituições teatralizadas, né, do século XVI, do iluminismo, da época do iluminismo, recua lá para a antiguidade, mostra os filósofos, é muito, muito legal nesse aspecto. Calcula-se que 500 milhões de pessoas em 60 países, inclusive no Brasil, tenham assistido à série. Alguns colegas o criticavam pela supersimplificação e massificação que promovia para atrair a audiência dos telespectadores. A despeito disso, todos reconheciam que, além de sua condição de popstar, era um dos astrofísicos mais talentosos de sua geração, com uma pesquisa original e relevante. Sagan deixou também um romance de ficção científica, Contato, de 1986, adaptado em 1997 para o cinema com roteiro de Andrew Yan e direção de Robert Zemeckis, que conta a saga de uma astrônoma, Jodie Foster, né, interpretada pela Jodie Foster, que enfrenta enormes problemas para provar que havia se comunicado com seres extraterrestres. Os ufólogos sempre consideraram ambígua sua postura, se de um lado definia o contato com uma civilização extraterrestre, uma das missões precípuas da ciência, de outro rechaçava completamente a possibilidade de termos sido ou estarmos sendo visitados por UFOs. Nos últimos anos de sua vida, assombrado com a escuridão, entre aspas, que parecia tomar conta do mundo, Sagan lançou-se em uma cruzada belicosa e intransigente contra tudo aquilo que classificava como pseudociência e anticiência, elegendo como alvo principal os ufólogos e a crença disseminada de que os ETs sequestram pessoas. Para ele, as abduções não passariam de versões reeditadas de visitas noturnas de súcubos, demônios femininos que copulam com os homens durante o sono e causam pesadelos, e íncubos, a versão masculina dos súcubos. O que é mais plausível, perguntava ele, que nós estejamos enfrentando uma maciça, mas subestimada invasão de ETs violadores, ou que as pessoas estejam sofrendo alguma experiência mental estranha que não entendem? Em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, Sagan lamenta que a pseudociência e a superstição pareçam cada vez mais sedutoras e, para combatê-las, como que encarnando o papel de um iluminista do século XVIII, acende a vela do conhecimento científico para iluminar os dias de hoje e recuperar os valores da racionalidade. Sagan condena as religiões de um modo geral pelo fato de possuírem doutrinas incontestáveis, verdades absolutas e não admitirem questionamentos, ao contrário da ciência, que intrinsecamente traz embutido em seu próprio âmago mecanismos de correção de erros. Renitente em sua ortodoxia secularizada, Sagan afirma preferir o conhecimento, mesmo que isso cause insegurança, do que persistir na ignorância e nas falsas verdades, entre aspas. No entanto, ao obliterar que nem todos os religiosos abrem mão da racionalidade, valorizando apenas a emergência das crenças subjetivas, bem como nem todos os cientistas abrem mão do misticismo, acreditando valor a dados objetivos, incorre em tremendo reducionismo. O que temos são novas possibilidades de arranjos das racionalidades. A racionalidade mítica e mágica rearranja-se com a científica e vice-versa. É nesse conjunto que os indivíduos constroem, a partir dos elementos de sua cultura, uma cosmovisão que responde às disposições e motivações específicas e a determinados momentos e necessidades de suas vidas.
longe de constituírem um amontoado de ideias vagas que dizem respeito tão somente e relativamente a cada um, enlaçam-se em um sistema de crenças comuns em seus elementos essenciais. A propósito, o próprio Sagan reconhece que muitos sistemas de crenças pseudocientíficas e da nova era nascem da insatisfação com os valores e perspectivas convencionais, sendo, portanto, em si mesmos um tipo de ceticismo. Contudo, ao reivindicar um caráter hegemônico à ciência, Sagan chega a ser tão fundamentalista e dogmático quanto os religiosos e místicos que ataca. Em sua vanglória cientificista, declara que a ciência deve reduzir tudo ao funcionamento da natureza em leis. Em sua vanglória cientificista, declara que a ciência deve reduzir todo o funcionamento da natureza em leis, abre aspas, mas é assim que tudo funciona. E se isso é reducionismo, que seja, fecha aspas, decreta com uma arrogância assustadora, típica de um déspota, no seu caso, um déspota esclarecido. Do alto do seu cientificismo, Sagan proclama-se um ser quase infalível e, por conseguinte, divino, o que o aproxima sobremaneira de um guru ou líder messiânico, para júbilo de seus seguidores céticos. Se não vejamos, na parte do livro em que descreve o mecanismo pelo qual a ciência erra e se corrige, ele escreve, abre aspas, vou falar agora um pouco sobre os meus erros, fecha aspas. E ele lista 5. O espaço dedicado aos seus erros toma pouco menos de meia página em um livro que tem mais de 400 páginas. Tomado por uma compulsão fanática e obsessiva em varrer e eliminar todo tipo de crença e superstição do planeta, e assim instaurar uma autêntica e assustadora república platônica, sob a direção ilustradíssima de cientistas, Sagan, que sempre fora um astrofísico brilhante, lamentavelmente no fim de sua vida, converteu-se em uma espécie de guru ou líder religioso dos céticos, a guiá-los rumo à terra prometida da ciência. No admirável mundo novo totalitário de Sagan, somente teriam lugar e seriam úteis aqueles que aderissem incondicionalmente aos dogmas científicos, restando à maioria das pessoas comuns apenas um lugar, o de indivíduos submersos numa sociedade submersa. Mas é reconfortante que esse tipo de stalinismo pseudocientífico não seja plenamente acolhido, nem mesmo entre os céticos mais empedernidos. Acho que eu peguei um pouco pesado aqui nesse final aqui. O Sagan, grande Sagan, por coincidência o meu sobrenome, de trás para frente, vocês repararam isso daí, o meu sobrenome, se vocês tirarem algumas letras, fica Sagan, né? É quase que um anagrama, né? E de trás para frente é Nagas, né? De trás para frente o sobrenome do Sagan é Nagas. Nagas significa serpente. Curioso, né? E o Sagan escreveu um livro chamado Os Dragões do Éden, que ele fala do cérebro reptiliano, um livro também obrigatório, que todo mundo precisa ler esse livro, né? Os Dragões do Éden, do Sagan. Mas acho que eu peguei um pouco pesado nessa última parte aqui, que eu digo que ele tem uma compulsão fanática aí e tal, em querer varrer a superstição e tal, né? E que ele, no admirável mundo novo dele, totalitário, né, só teria um lugar aqueles que aderissem aos dogmas científicos. Acho que talvez eu tenha um pouco extrapolado um pouco aqui, tá? Mas vamos dizer que o Sagan, ele acabou se tornando, né, aí nos últimos anos da vida dele, um cruzado aí pela ciência, certo? E que, em grande parte, acabou, sem dúvida nenhuma, provocando esse renascimento do cientificismo. E claro que talvez ele tenha feito isso involuntariamente, né? Mas o fato é que toda a capacidade de influência dele acabou surtindo no que surtiu, certo? Bom, gente, então acabei de ler aqui, esse é meu artigo.
que eu já falei para vocês, vocês podem baixar facilmente aí, né, no meu site de downloads, da descrição, o link está na descrição. E eu vou apenas complementar dizendo que o ceticismo, ele renasce agora, né, em grande parte vinculado ao cientificismo, como não como algo que vai acabar aí com as crenças religiosas, que vai fazer as pessoas ficarem totalmente voltadas apenas às questões científicas. Muito pelo contrário, né? A ciência acaba, na verdade, ocupando o espaço da religião, né? A religião que perde muito espaço, que perdeu muito espaço nos últimos tempos, e a ciência, na verdade, acaba apenas ocupando esse espaço, né? E a ciência acaba tornando-se ela mesma uma espécie de religião, né? Como eu já disse aqui. Então eu não vou repetir já o que eu disse, e eu vou voltarei a esse tema, mas já falando de outros aspectos que eu não pude falar aqui, que o tema é muito vasto, né? Eu quero ver se eu falo aí do livro do grande historiador italiano Paolo Rossi, O Nascimento da Ciência Moderna na Europa, que é o livro base, chave, para se entender o que é ciência. É um livro que eu considero obrigatório, certo? Se eu estivesse dando aula a respeito da epistemologia, a respeito da gênese da ciência, etc., eu ia recomendar esse livro como um livro obrigatório, né? Uma leitura obrigatória, o livro do historiador italiano Paolo Rossi, o xará do jogador lá, né? do Paolo Rossi, que fez 3 gols no Brasil em 82, né? Más lembranças aí. Mas ele é xará, mas não confundo aí com o jogador Paulo Rossi. Certo? E o Paulo Rossi, ele deixou obras magníficas também, né, livros magníficos. Ele era especialista na historiografia, na história da ciência, em levantar toda a história da ciência, e ele foi brilhante. Nesse livro aí ele explica de maneira assim maravilhosa. Foi publicado pela editora da Universidade Sagrado Coração, né? E é um livro que acaba com todos esses conceitos errôneos, né? E o problema é o seguinte: as pessoas ainda estão aí nesses conceitos errôneos porque não leram o livro do Paulo Rossi, né? Porque se as pessoas lessem esses livros, elas iam entender exatamente, pariam de falar tanta besteira, tanta asneira. O Paulo Rossi explica exatamente como é que surge a ciência. A ciência é totalmente entrelaçada, ela surge da religião, do catolicismo, né, dentro da Igreja Católica, e ela surge também entre os alquimistas, entre os ocultistas, certo? E o Paulo Rossi explica muito bem isso, historia muito bem, né? E aí você realmente começa a entender, você passa a entender realmente o que é ciência, né? E o Paulo Rossi explica muito bem isso, como é que a ciência vai se tornando algo que vai se destacando, né, da alquimia, mas isso aí demorou muito, não foi assim da noite para o dia que a ciência, agora aqui é só ciência, né? E não, demorou muito. Você vê que até o século, você vê que ao mesmo tempo que a ciência estava se desenvolvendo, ao mesmo tempo estava havendo caça às bruxas, né? Todo o auge da bruxaria, muita gente pensa que a bruxaria é um fenômeno medieval. Não, é um fenômeno medieval também, mas o auge da Inquisição, da caça às bruxas, se deu em plena Idade Moderna, né? Em plena Idade da Razão, em pleno Iluminismo, em plena era chamada, o que se chamou de Era Científica, certo? É engraçado isso, né? Acho que muita gente não relaciona, né? Então, tudo isso está entrelaçado, está profundamente ligado. Paulo Rossi mostrou muito bem. Eu vou ver se eu faço uma outra live qualquer hora para falar só sobre isso, certo? Se eu não fizer, fica a recomendação aí do livro do Paulo Rossi, Nascimento da Ciência Moderna, né? Que eu recomendo aí, principalmente para muitos desses ufólogos aí,
né, que de repente resolvendo desconstruir, não sei o quê. Recomendo que leia esse livro aí, né, e passaria a entender e talvez aí tivesse, né, aí realmente pudesse avançar o conhecimento e não ficar como está aí agora, né, quer dizer, isso é um retrocesso. Na minha concepção, é um retrocesso isso. Como eu já falei, para esclarecer aqui, é algo necessário, né, que haja realmente uma injeção, né, na ufologia de um pouco mais de razão aí, certo? Claro, eu sempre pugnei por isso, né? Por isso que eu fiz uma tese de mestrado, né? Por isso que eu fui o primeiro a levar o assunto para o âmbito de uma tese acadêmica, né? Foi por isso que eu me esforcei tanto para que o assunto fosse tratado dentro da universidade, né? E eu acho necessário isso, mas eu estou longe de fazer o que muita gente está fazendo aí, né? Que é agora o cara, né, sai de uma religião que é a ufologia e vai para outra que é o ceticismo. Entende? Então é assim, parece que assim, pessoas que... Isso aí é o que eu estava falando, né? A respeito do que o Mircea Eliade também descobriu e constatou, de que está arraigado no ser humano, né? O sentimento religioso é algo arraigado, não tem como você extirpar isso, sabe? Não tem como fazer uma lobotomia religiosa, nada disso, entende? Então, todo mundo isso está profundamente impregnado em maior ou menor grau em todo mundo. Isso aí faz parte do ser humano, né? Não tem como tirar. Então não adianta muitos aí que se proclamam céticos, até os mais radicais, né? Que se proclamam aí defensores da ciência, adeptos da ciência, né? E dizem que eles só praticam os métodos científicos, né? Eles não percebem, o problema é esse. Eles não notam muitas vezes que eles estão praticamente tendo os mesmos procedimentos de uma pessoa crente. Só que a crença dela, ela se dirige àquilo que está dentro dos cânones científicos, certo? Então, certo. Você vai me falar, bom, mas a ciência busca leis. Pois é, a ciência busca estabelecer leis. Se ela busca estabelecer leis, descobrir as leis do universo, porque ela própria está reconhecendo aí que existe um legislador, né? Quer dizer, existem leis, as leis não surgem do nada, tá certo? Algumas das nossas leis surgiram do nada? Não. Alguém elaborou as leis, veio de uma fonte, né? Então, as leis do universo também pressupõe-se que vieram de um legislador, vieram de uma fonte, entende? Então, vocês veem o quanto é impossível você desgarrar, né? E você querer separar, né? Não há como. Não há como, claro. Como eu falei, o que a gente tem que fazer é nunca esquecer a questão lógica, racional, né? Isso é básico, né? Isso é básico. Você não tem como... É inescapável também isso daí, né? Não tem como você chegar à conclusão de nada sem isso. Agora, assim, o crente, né? Quer dizer, o crente não, o cético, que prega essa postura, né, de duvidar de tudo o tempo todo, né, ele mesmo não pratica isso, porque é impossível. O próprio cético tem que acreditar, ele tem que praticar a crença dele o tempo todo, porque assim, gente, a gente todo dia, toda hora, é obrigado a acreditar em algo, em alguém, né? Você vai na feira, por exemplo, vou dar um exemplo simples, você vai na feira, certo? Você vai na feira, chega lá, o feirante fala assim, ó, leva essa laranja aqui que tá doce, tá madura, entendeu? E, não, essa aqui veio lá né? Essa laranja aqui veio da plantação lá, né? Totalmente natural lá, sem agrotóxico, não sei o quê. Certo? Você vai pegar e falar assim, não, primeiro eu vou fazer uma análise laboratorial disso daqui, vou levar para o laboratório, vamos fazer aqui uma análise. Não tem como fazer isso daí, você tem que tomar uma decisão imediata. Você fala, não, legal, vou levar essa laranja, você acredita e leva, né? A gente é obrigado toda hora, todo momento, a tomar decisões baseadas na crença, certo? Toda hora.
E isso aí o cético, ele diria que é irracional, né? Porque, pô, você está tomando uma decisão em bases metafísicas, né? Bases na suposição, certo? Em bases abstratas, metafísicas, você vai dizer, então é irracional. Não isso é irracional, não. Isso não é irracional, isso é diz respeito à sobrevivência imediata. Você tem que tomar decisões, né? Todo dia, toda hora, você tem que tomar 1.000 decisões por dia. Você não tem como pegar cada decisão que você vai tomar e falar, vou fazer aqui uma análise profunda, né? Uma análise científica, eu vou aqui, certo? Você não tem como fazer isso daí. Você toma decisões instintivas muitas vezes, e decisões baseadas na crença, que eles detestam admitir, falar, não, nada do que nós fazemos é baseado na crença. Né? Mas o pior é que não tem como escapar. E a própria ciência é baseada em muitas crenças, né? Em muitas teorias que são apenas teorias, mas que eles transformam isso quase que numa verdade absoluta, certo? Mas é claro que a ciência, concordo inteiramente, é claro que a ciência tem seus mecanismos de autocorreção. Claro, a ciência está se autocorrige toda hora, né? E muitos equívocos aparecem. Agora, claro, também assim, a ciência também, ela quase não faz meia-culpa, essa é a grande verdade, né? Ela quase não admite que errou, né? Muito, também é difícil, hein? Admite, mas geralmente não, certo? Então, não tem essa também que a ciência está sempre admitindo seus erros, isso não é verdade, né? A ciência se comporta muitas vezes como a religião mais fanática e dogmática que existe, né? De pegar uma teoria e ficar ali proclamando aquilo e dizendo, não, é isso aqui, e acabou, né? A ciência tem suas bíblias aí, tem seus livros sagrados, né? Pega esses manuais aí, né? Científicos, entende? Pega aí as leis da física, aí, né? São leis aí, né? Como se fossem leis eternas, entende? E veja quantos cientistas aí não proclamam que o que eles mais querem, né? O que eles mais querem é desvendar, aliás, a motivação deles, eles mesmos admitem isso, a grande motivação deles é entender a mente de Deus, né? Então, veja, eles acreditam em Deus, então, muitos deles acreditam em Deus, né? Bom, mas aí o sujeito aí que passa a não acreditar em nada, como disse o Chesterton, né? O sujeito deixa de acreditar em Deus para acreditar em algo pior, gente. Então é assim, gente, é o rebaixamento ontológico, é um rebaixamento ontológico que se vai entrar, né? Que não é à toa que a humanidade está cada vez mais decaindo, cada vez mais indo a ladeira abaixo, né? Porque se o próprio, se você acredita naquilo que você próprio acredita, né, é algo que está no nível humano ou abaixo do humano, né? Então a tendência é baixar cada vez mais, certo? A tendência é baixar cada vez mais. Então você vai produzir o que está se produzindo nas últimas décadas no mundo, né? Você confia inteiramente no homem, olha aí a crença, né? E dizem que não é crença. Você confia inteiramente no homem, você deposita tudo nas mãos dele, né? E, e passa a achar que o homem vai ser o redentor dele mesmo, vai ser aquele que ele vai conseguir reconstruir o paraíso, entende? Então aí surgem essas ideologias utópicas, né, que acabam se tornando distópicas, né? Ele tenta construir uma sociedade melhor e só produz sociedades piores ainda, né? Como tem aquela famosa frase, o mundo estaria muito melhor se as pessoas não tentassem melhorá-lo, né? Então, é assim, o mundo vai se tornando cada vez mais secularizado, se acreditando que não, é só assim que se pode melhorar, né? E é claro que a ciência, a técnica contribuíram enormemente para melhorar as condições de vida das pessoas, isso aí não tenha dúvidas, né? Eu mesmo diria para você que não conseguiria viver ele não conseguiria viver numa era pré-industrial, eu não conseguiria, né? Eu diria até que não conseguiria viver numa era pré-informática mais, né? E olha que eu venho do tempo que a gente ainda escrevia com máquina de escrever, aqueles negócios, né? Só que hoje a gente não consegue viver sem computador, eu não conseguiria,
né? Então eu não estou aqui dizendo que a ciência é ruim, nada disso, certo? Nada disso. E também não estou pregando uma postura anticientífica. Vamos cair então no, é, vamos cair no oba-oba místico aí de novo. Não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu acho que a ufologia fica até pior ainda se ficar nisso, certo? Aí nós estaríamos até menos, uma situação menos pior, ficar aí numa postura cética, né? Petrificada a postura cética. É menos pior porque pelo menos você não fica acreditando um monte de balela, né? Mas se você voltar aí a uma postura, aderir somente ao misticismo, também não é por aí, certo? Não é por aí, certo? Então o que a gente tem que fazer é simplesmente é, fazer o quê? Pesquisa, estudo, né? Muita pesquisa, muito estudo, e sempre ter sempre noção, né, de lógica, certo? Do que é lógico, né? Isso aí falta muito. Eu acho que a abolição do ensino da lógica foi um dos grandes problemas, né? Grandes problemas. E sem cair nessa esparrela, né? A esparrela qual é? Quer dizer, o sujeito sai de uma religião para cair na outra, né? É uma esparrela, é uma esparrela triste isso daí. Quer dizer, assim, o cara sai, né? Antes ele era crente radical, né? Radical, né? Defendia que os discos voadores já estavam aqui, os governos sabiam de tudo, já tinham pousado, os ETs existem, os discos voadores são ETs, os UFOs são ETs, aí de repente muda assim da água para o vinho, né? Não, agora eu não acredito mais em nada, né? Agora sou cético, né? Eu acho que tudo isso é mito, né? Tudo isso virou um mito, quer dizer, assim, saber, agora eu sou da religião cética, quer dizer, assim, é você sair de uma religião e cair na outra, né? É de um extremismo, de uma ponta a outra, é a mesma coisa que muitas pessoas que eu conheço, certo? E vocês devem conhecer também, que é assim, o cara vive pulando de religião em religião, né? Então ele se decepciona com o catolicismo, ele vira crente, vira protestante. Aí lá dentro de uma igreja tal, essa igreja aqui não gostei. 2 meses depois ele já está numa outra igreja, numa outra seita, numa outra corrente, né? E fica dentro do protestantismo lá pulando de igreja em igreja, de seita em seita, né? Às vezes aí um dia ele se cansa daquilo lá, vira mormon, né? Eu conheci pessoas assim, gente. Conheci uma mulher da igreja Mormon lá que falou: já fui católica, já fui espírita, já fui protestante, já fui tudo. Aí agora virei Mormon, né? Eu não sei se ela continuou, né? Uma vez que eu conheci ela era Mormon, né? Então é assim, a pessoa fica pulando de religião em religião, entende? A questão não é por aí. A questão não é chegar e proclamar: agora eu sou isso ou aquilo, né? Bom, também se quiser ser, tudo bem, cada um adere ao que quiser, entende? Cada um faça o que quiser, mas que a pessoa tenha a noção, né, de que isso daí não vai fazer, não vai melhorar, né, assim, tanto assim a ufologia, quer dizer, talvez não piore, mas melhorar não vai melhorar em nada, não é nada novo, né? Cético já teve de monte na ufologia, desde os anos 50 tem cético na ufologia, né? Vamos lembrar aí do Class, né? Vamos lembrar do Menzel, dos mais notórios aí, agora o Michael West, certo? Seguinte, você não precisa ser cético para praticar isso, para você ser uma pessoa razoável, para você não cair em godo, né? Para você separar o joio do trigo, como se diz, para você saber que 5% apenas dos casos de ufologia que são casos inexplicáveis, de fato, né? Isso aí, nem foram céticos que proclamaram isso daí. Muitos ufólogos já diziam isso, né? Já tinham essa noção, né, de que grande parte dos casos pode ser facilmente explicados, certo?
podem ser facilmente explicados, e não só com os métodos ufológicos, métodos aí mais ligados às áreas mais ortodoxas, né? Se você estudar antropologia, sociologia, você vai ver que muito do fenômeno UFO é fenômeno cultural, né? Fenômeno cultural. Eu fiquei vários anos nessa vertente aí, escrevi um monte de artigos a respeito disso, dentro dessa linha cultural que você consegue explicar perfeitamente muito do que acontece na ufologia, né? Perfeitamente. Então, essas vertentes aí dão muito conta do que acontece na ufologia, mas é o seguinte, ainda restam 5% dos fenômenos totalmente inexplicados, né? Totalmente inexplicável aí, né? Então, que você não consegue explicar facilmente, né? Que você tem que correr a mil e outras áreas, mesmo assim você não consegue ter uma explicação razoável, né? Então, nós estamos ainda procurando respostas e vamos continuar procurando. E não vai ser petrificado numa postura, né? Agora que nós vamos chegar em algum lugar, né? Então acho que é isso, gente. Eu acho que eu já falei aí tudo que eu tinha que falar, certo? E até passei do ponto, passei um pouco do ponto. Então é isso, gente. Vamos, né? Sempre com o pé no chão aí, né? Com o pé no chão, mas com a mente, como se diz aí, né? Com o pé no chão, mas a mente nas estrelas, certo? Então é perfeitamente possível a gente poder então continuar fazendo estudos, análises sem ter que, certo? Sem ter que necessariamente, né, também não poder dar alguns voos de vez em quando, porque dar alguns voos também é necessário, tá certo? E a gente fica sujeito aí, né, tanto de um lado como de outro, a errar também, sem problema. A gente erra, depois se corrige, né? E então, vocês próprios aí, céticos e cientificistas, não dizem que a ciência tem os seus mecanismos de autocorreção? Então tudo bem, ué, certo? Só que a gente tem noção, né, até historicamente falando, do que representa todas essas correntes, e o ceticismo é outra dessas correntes, né? A gente tem noção exata disso, e a gente não precisa ficar se autoiludindo, né? Ficar criando aqui, certo? Mais uma ilusão, quer dizer, então, enquanto ufólogo, você cria um monte de ilusões lá, né? De que nós vamos saber, vamos ter uma revelação extraterrestre, etc. Aí depois você sai disso e vira e fica acreditando que a ciência é que vai trazer essas revelações. É só trocar, vocês estão trocando uma coisa por outra, apenas isso, né? É isso que está acontecendo, você está trocando uma crença por outra, apenas isso. Então tem essa noção, né, que é isso que acontece. Não adianta ficar se autoiludindo, né? Não adianta ficar aí buscando substituir apenas, né, cobrir aí a lacuna, né, com uma outra ilusão, né? Não vai adiantar muita coisa isso daí. Então a gente já viu isso, já viu essa história antes, e dentro da história há muitas dessas a história, como já compararam o movimento da história com o movimento de um pêndulo, né? Não é como o da flecha. A história não é uma flecha, certo, que vai sempre para frente. Na verdade, a história é igual um pêndulo, certo? Em certo momento, um zeitgeist volta, vai, volta, né? Aquilo que parecia completamente superado, de repente trazem de volta, né? Que eu pensei que estava superado até. Eu pensei que o positivismo, o cientificismo estava superado, né? Isso aí já estava quase que já superado nos anos 60, né? 50, 60, e de repente volta com tudo, né? É muito, muito engraçado. É muito. Eu acho isso aí muito engraçado. E diz muito a respeito do ser humano, a respeito da sociedade, né? Diz muito. A gente aprende demais, né, gente? De qualquer forma, a gente aprende e tira muitos ensinamentos disso tudo. Então é isso, gente. Valeu aí. Por favor, dê um like, inscreva-se, torne-se membro. Podem me seguir aí nas minhas redes, podem, por favor, me sigam aí, dê uma força.
torne-se meu patrono no Patreon, né? Você pode ter acesso aí a centenas de conteúdos exclusivos, né? São mais de 500 já posts exclusivos no Patreon. Agora você também pode se inscrever lá no Patreon, se você pode, torne-se meu patrono de preferência, né? Mas você pode também se inscrever gratuitamente lá no meu Patreon e acompanhar todos os meus posts abertos, né? Posts públicos, isso sem pagar um centavo, sem pagar nada, ok, gente? E também vocês podem ter acesso aos meus livros, né? Agora eu tenho uma loja virtual aí, no próprio Patreon, né? Vocês podem entrar lá, vocês podem adquirir facilmente os meus livros, agora em formato e-book, tá certo? E tudo mais aí tá na descrição. E é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. Um abraço a todos aí, tudo de bom, até mais.